A minha entrevistada de hoje eu arrisco dizer que é um dos nomes de elite na história da moda do Brasil. Luciana Wilrich Cousani, ou somente Lila Cousani, como ela ficou conhecida no Brasil inteiro ao fundar a Coach, uma supermarca que durante anos e anos desfilou para cima e para baixo com Gisele Bündchen, por exemplo, no Fashion Rio e São Paulo Fashion Week. E hoje um dos novos projetos dela é o Born to Fashion, o reality show do canal E. Eu vou conversar com Lila agora sobre esses momentos que marcaram toda essa trajetória de uma brusquense aí que fez o seu nome no cenário da moda no Brasil inteiro. Lila, seja muito bem-vinda, é uma satisfação dividir esse momento contigo. E para começar eu quero saber como é que começou essa história de Born to Fashion. Oi, André! Primeiro, eu só quero agradecer ao seu convite, é um prazer estar aqui com você hoje e faça quantas perguntas você quiser. Então, Born to Fashion, olha, começou o seguinte, eu nem sabia desse projeto, eu não sabia nem o que estava acontecendo e eu conheço, por acaso, o diretor do programa. Então, ele, pela amizade que a gente tem, me colocou como um dos nomes possíveis, né, para entrar no casting dos especialistas. E então, eu recebi, assim que ele me ligou para contar sobre o projeto, ele nem terminou a segunda frase e eu já falei, quero entrar. Ele me contou mais ou menos o que seria, né, e aí quando ele me contava, eu assimilei a importância, né, desse projeto. E aí eu falei, gato, tô dentro, o que eu preciso fazer? Aí foi assim, aí fiz um vídeo para me apresentar, esse vídeo que é um vídeo teste, né, ele foi mandado pro canal lá para os Estados Unidos, então eu passei por uma seleção, vamos lá. E aí legal. Deu tudo certo e aí assim, foi muito legal, assim, quando eu recebi a ligação da produtora, na verdade, quem me ligou para dizer que eu tinha entrado, foi uma loucura, assim. Fiquei muito emocionada. O que na proposta do programa mais te chamou a atenção? A pauta importantíssima que é a gente normalizar o diferente na nossa sociedade. É isso, assim, não só falando porque assim, o programa Born to Fashion é sobre modelos transexuais. Né? Então assim, a gente não pensando só na pauta transexual, sabe? Eu acho que é uma pauta importantíssima que entra dentro dessa necessidade de conversa com a sociedade, mas eu acho que ela está no meio de muitas pautas, né? De muitas minorias que sofrem preconceito, rejeição, não aceitação. Então, assim, quando ele falou que era com meninas transexuais e que a gente ia ajudá-las, a gente ia treinar essas meninas para que elas saíssem do programa aptas para se inserirem no mercado de moda ou no mercado que tenha relação com moda, não necessariamente só sendo modelos, né? Elas podem, isso acho que abre caminho para um número gigante de possibilidades, né, de profissão. Elas podem ser apresentadoras, elas podem ser atrizes, elas podem ser cantoras, roteiristas, mas enfim, é uma entrada, né? E é isso, assim, eu percebi que era um assunto urgente, sabe, do qual eu queria muito fazer parte. Sim. Durante toda a tua carreira, tu sempre foi muito à frente do seu tempo, eu avalio. Acho que um pouco a moda acaba criando isso em ti, né? Ou tu crias isso pra moda. Lá em 2006, a Lila já foi aplaudida de pé num dos desfiles do Fashion Rio por levar pra passarela aí uma moda casual para homens e mulheres, que lá naquele tempo era uma coisa ainda que estava trabalhando, né? Tempos áureos da moda brasileira nos anos 2000. Hoje tu tá nesse momento do transgênero, né, que é uma discussão muito grande ainda em relação à necessidade da aceitação e da inserção de transgêneros no mercado de trabalho como um todo. Como é que tu avalia esse papel da moda em fazer essas discussões tão interessantes e importantes
para a sociedade como um todo? André, assim, a moda sempre, a proposta da moda é justamente sempre estar na vanguarda de tudo, né? Assim, não só tipo de vestimenta, mas de comportamento. Então, acho que o papel essencial da moda nisso é exatamente esse, porque ela tipo, se propõe a sempre estar um passo à frente. E por que não nos costumes, e por que não em assuntos que falam sobre a sociedade, né? Assim, não só o que você vai vestir amanhã, sabe? E só que assim, falando sobre coach lá nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, eu acho que eu consigo ler, sabe, de uma forma, não sei nem te dizer como, sabe, mas eu consigo ter essa leitura de uma proposta que seja inclusiva. Eu lembro muito, quando eu comecei, porque a coach lá nos anos 80, final dos anos 80 para os anos 90, tá bem básica, né? Então, no final, meados dos anos 90, eu decidi mudar radicalmente, porque quando eu comecei a marca, eu comecei com uma proposta de fazer só fashion. E aí era a época do moletom, o auge do básico, e eu acabei indo por esse caminho porque vendia muito. Então assim, tá vendendo, estamos fazendo. Só que daí a gente começou a ficar repetitivo, aí a gente decidiu mudar, a gente pensou, não, a gente tem que dar um passo além. Aí eu decidi transformar tudo como proposta de marca, né? E aí eu comecei a introduzir fashion de novo. Eu fiz uma coleção de roupas de nylon colorido, um nylon muito fino, colorido, eram calças, jaquetas, blusas. E eu tinha uma cartela de cores que ia de rosa pink, laranja, azul turquesa, tinha preto, claro, tinha os básicos, mas era uma cartela de cores super aberta. E os looks, eles eram todos sem gênero. E aí eu fiz a mesma coisa no inverno seguinte com roupas de neoprene, sabe? Eu usei o neoprene que era exatamente usado só para prática esportiva e surf, essencialmente, e transformei aquilo em looks de moda, sabe? E aí os meninos gays vinham muito falar comigo, Lila, pelo amor de Deus, eu não consigo mais, vai todo o meu salário para comprar suas roupas, porque eu me identifico muito com o que você faz. Na época, homossexuais ainda eram Era um evento, quase. Quando você conhecia um homossexual que estivesse na família ou no teu grupo de amigos, tipo, uou, ele é gay, não é como é hoje, sim, com a naturalidade que acabou se criando, né? Exato, era uma alegoria. Nossa, o cara é gay, nossa, ele é gay, sabe? Ninguém encarava uma pessoa homossexual como qualquer pessoa existente na face da Terra, né? Que é o que é. Então, assim, e agora estando nesse momento, com esse projeto voltado a pessoas transexuais, acho que, não sei, eu me identifico com isso, sabe? Eu gosto de estar com essas pessoas porque eu acho importante que eu, como uma mulher cis, eu vou explicar porque para as pessoas que estão ouvindo, esse é um nome novo também, uma pessoa cisgênero. Porque não se fala mais porque heterossexual é uma coisa, independe, mas a pessoa cisgênero é a pessoa que se identifica com o sexo biológico, com o sexo de nascimento, né? Com o sexo que ela foi designada quando nasceu. Então, eu, uma mulher cisgênero, heterossexual, classe média, branca, eu acho que eu tenho um poder de alcance para pessoas que se identificam comigo, sabe? Ah, nossa, a Lila tá fazendo um programa com modelos transexuais, vamos dar uma olhada para ver por que ela tá nesse projeto. Então, sim, acho que esse alcance eu tenho por ser uma pessoa dentro do padrão aceito pela sociedade, sabe? E sim, esse é o ponto importante, assim, porque, por exemplo, a produção teve esse cuidado de não chamar também só pessoas transexuais para participarem de todo o processo. Ali a gente tem várias pessoas, né, de vários modelinhos ali no meio. E é isso. Lila, lá nos anos 80, quando tu criou a Coach, que já logo nos anos 90, como tu mesmo pontuou, começou essas discussões, anos 2000 mais forte ainda, e hoje
nem se comenta, né, a força que tem esse movimento. Tu imaginou que a marca, lá nos anos 80, a Coach, teria devidas proporções de crescimento? Zero perspectiva disso. A minha perspectiva era zero. Eu não imaginava o que ia acontecer. Porque assim, eu comecei a marca, eu era uma menina muito jovem com um sonho. Então, eu fazia faculdade de design, porque na época não existia nem faculdade de moda aqui no Brasil. E aí eu tranquei matrícula e pensei, eu tô odiando o curso, eu quero fazer roupa, eu quero fazer uma marca e bora lá. Eu tranquei matrícula, voltei para minha cidade, que é Brusque, e fiquei morando com os meus pais. Então assim, eu comecei, ganhando, porque meu pai, muito puto que eu tinha trancado a faculdade, não me ajudou em nada. Com razão, né? Essa louca que ela tá fazendo. E quer fazer modinha? Aí eu trabalhava na farmácia dele por meio período e ele me dava meio salário mínimo como pagamento. E esse dinheiro que eu usei para começar a comprar os tecidos. E aí eu costurava na minha tia, que era costureira, e eu comecei a vender para as minhas amigas, para as primas das minhas amigas e para os conhecidos, e a coisa começou assim. Então, assim, eu jamais imaginei que a marca ia tomar essa proporção que ela tomou, sabe? E eu comecei tudo isso em 1986, que a marca começou mesmo, né? Que foi registrado. Em 1990, então em 4 anos, a gente estava já com a nossa primeira franquia em Balneário Camboriú. E ali, em Balneário Camboriú, no primeiro verão da marca, com uma loja exclusiva, ali eu tive um insight do que podia ser o futuro. E aí era final de ano, a cidade estava lotada, Natal, todo mundo fazendo aquela loucura de compra, né? Todo mundo tinha dinheiro naquela época, né? Coisa linda, as pessoas gastavam. E aí, a gente pegou e teve um dia que eu fui de Brusque para Balneário para levar mercadoria, aí eu cheguei na loja e eu vi que a loja estava com as portas fechadas, tinha segurança do lado de fora da loja e tinha uma fila de 10, 15 pessoas para entrar. Então, assim, 3 pessoas saíam, 3 pessoas entravam. Aí dava mais um tempo e o povo ficava na fila para comprar a roupa que eu tinha feito. Aí eu lembrei assim que eu entrei na loja, deixei, levei o que eu tinha pego na fábrica para lá, saí da loja, atravessei a rua, fiquei do outro lado, olhando aquilo assim de queixo caído, sem acreditar no que estava acontecendo. Aí foi que eu percebi, assim, alguma coisa certa eu estou fazendo. Eu não sabia nem identificar exatamente o que era, né? Mas, vendo aquilo, eu pensei, estou acertando. Qual foi teu momento mais marcante na marca? Nossa, mais marcante, não sei te dizer, sabia? Porque assim, a marca foi minha até o ano 2000, né? Aí a gente passou por vários planos, você sabe que eu tinha o sócio, que era o Jorge, meu marido na época, né? Éramos nós dois na marca. E ele foi também sempre um cara muito visionário, ele era o cara do marketing, então assim, eu ficava cuidando de produto, produção, e ele cuidava de marketing, abertura de lojas, etc. Então, eu não sei se, enquanto a marca foi minha, se eu tive um momento marcante, sabe? Eu tive vários momentos marcantes, esse que eu acabei de falar foi um deles, né? Foi um momento que me impactou muito. E aí quando a gente começou a abrir, porque assim, quando a marca ainda era minha, a gente chegou a ter 220 franquias espalhadas pelo Brasil. Assim, eu não tive momentos marcantes, assim, eu acho que foram vários pequenos momentos que foram me marcando, sabe? Como esse que eu acabei de te contar, né, da loja, esse momento, assim, é muito vivo dentro de mim, sabe? Porque foi quando me choquei com o que estava acontecendo. E aí, ao longo desse tempo, né? Porque isso ali era tipo 1990, né? Então, eu fui dona da marca até do ano de 2000. Então, foram 10 anos de marca. E eu era, o Jorge era meu sócio, né? Meu marido na época. E ele era muito visionário. E aí eu também, como coordenadora da marca, daí eu saí de proprietária e entrei como consultora, né? Como diretora de estilo. Como é que foi isso pra ti, esse momento de tu, de repente,
de uma posição tão importante para uma posição igualmente importante, porém agora não mais dona. Então, eu tive que me reinventar como pessoa dentro da marca, porque eu precisei, eu precisei aprender a me reposicionar lá dentro. Então, as únicas decisões que cabiam a mim eram decisões relacionadas à coleção, né? O resto não mais. Então, teve momentos bem difíceis. Eu preciso ser muito sincera com você, sabe? Momentos em que, por exemplo, claro, obviamente, né, que pessoas foram demitidas, porque estava trocando equipe, né? Uma nova empresa surgiu naquele momento. Então, assim, troca-se equipe. Então, assim, funcionários que eu tinha muito amor sendo demitidos, eu entrava em sofrimento profundo, sabe? Acho que talvez para mim a perda de pessoas foi muito maior nesse sentido de eu ter que entender que eu tinha que me adaptar ali dentro. E como é que foi deixar, em 2006, o momento que tu passou a te desligar da marca, né, em todos os sentidos aí, ou quase todos, né, porque afetivamente imagino que há uma conexão. Como é que foi esse momento em 2006, quando não, vou seguir carreira solo, longe da marca que eu criei lá em 86, exatamente 20 anos depois? Olha, é que eu sou um ser meio mutante, né? Então, essa necessidade de sempre me reinventar ou de criar coisas, de ficar inventando coisas. E eu estava passando por um período de transformação pessoal, sabe? Eu estava lá fazendo 40 anos e a minha vida passou pela minha frente, sabe? E eu fiquei tentando olhar para o meu futuro e tentando entender o que eu queria para mim dali para frente. E aí eu percebi que dentro da marca, sem falar nada com relação, sem ser contrária ao que acontecia com a marca na época, mas eu acho que eu não era mais a mesma Lila de antes, sabe? Então eu senti uma necessidade pessoal de mudar, de testar outras coisas, de trilhar novos caminhos. Eu estava me sentindo estagnada, sabe? E foi isso. Eu tinha ensaiado algumas vezes, já pedi demissão, e aí eu não conseguia. Foi bem difícil, foi bem difícil fazer isso. Era a época de Gisele, né? 2006 ainda. Era a época da Gisele. Era a época da Gisele. Eu entreguei a coleção, fiz a convenção e fui embora e nunca mais olhei para trás. Eu precisei fazer isso como um presente para mim, sabe? Voltarias para coach? Voltaria. Eu voltaria, sim. Claro que sim. Não tem por que não, sabe? Eu tenho, por exemplo, agora eu tenho a minha marca, uma marca infantil. Nesse período entre sair da coach e montar a minha marca, passaram muitos anos também, né? Eu saí em 2006 da coach, vim morar em São Paulo como consultora, prestei consultoria para um monte de marca. E daí deu essa vontade de criar uma nova marca e aí criei a Pistol Star em 2015. Então foi um longo período como consultora, ainda esporadicamente ainda faço alguma coisa mesmo com a marca, sabe? Então, claro Sim. que eu voltaria. Ia até ser um prazer voltar, sabe? Fazer alguma coisa lá dentro, tipo, fazer algum job, não sei, ia ser legal. Uma coleção cápsula, de repente. Uma coleção cápsula. Vamos jogar no ar essa ideia. Eu ia me divertir. Eu ia me divertir muito, sabe? Porque eu ainda tenho muita gente que eu amo lá dentro. E Sim. passando pela equipe até lojista, consumidores, sabe? Ia ser legal, ia ser bonitinho, eu ia adorar. Falando de mercado, Lila, avaliando o consumidor, o que mudou nesses 30 anos aí em relação ao padrão de consumo e ao comportamento das grandes marcas? Nossa, quando lá nos anos 80, anos 90, era muito diferente, né? Você sabe que o mercado era outro, né? A gente tinha um mercado muito mais restrito, o mercado brasileiro era fechado para marcas de fora. Mesmo o nosso mercado de moda, ele era pequeno, né? Se for comparar com hoje, né? Assim, existiam muito menos marcas. Então, era muito mais fácil para uma marca se destacar. Hoje em dia, é uma loucura, né? É uma selva e tá todo mundo tentando ocupar o seu pequeno espaço dentro de um mercado que é grande,
Mas tem muita concorrência. Por exemplo, se você pegar os magazines, né, as grandes magazines não faziam moda na época. E hoje em dia fazem, né? Eles contratam estilistas que desenvolvem coleções cápsulas e fazem lançamentos, e tem equipe de estilo que viaja. Então, assim, é uma concorrência muito diferente do que era na época. Então, hoje, para você vencer nesse mercado, você tem que ser muito competente e você tem que ser muito diferenciado, sabe? Eu acho que você precisa passar a sua mensagem muito claramente para você ganhar o seu espaço dentro do mercado de moda. Completamente. E eu vejo que a Lila Cousani, ela cresceu numa era de protagonismo, né? Com poucas marcas brasileiras e o glamour característico da moda, principalmente naqueles anos 80, 90, 2000. Você concorda que hoje a moda é muito mais democrática, até em questão de avaliar esse surgimento das magazines? Com toda certeza. Eu adoro isso. Eu acho que a moda deve ser democrática. Acho que esse é o papel dela, sabe? Porque ela tem que ser acessível acima de tudo. Então eu acho que o barateamento do custo, né, possibilitou que as pessoas tivessem mais acesso à moda, e eu acho que a facilidade do acesso à informação também, né, com a internet, tudo mudou, né? Porque antigamente ninguém sabia. Existia essa pergunta, qual vai ser a próxima tendência, né? A moda é tão democrática hoje que você pode ser quem você quiser, sabe? Você pode se expressar da forma que você quiser. E então, assim, eu acho que as pessoas hoje conseguem consumir das marcas com as quais elas se identificam mais, sem ficar pensando se está seguindo tendência ou não. E a gente tem um leque, né, de ofertas dentro do mercado da moda que possibilitam isso, né? Então, eu acho isso muito, muito bacana, assim. Eu adoro a moda do jeito que ela está hoje e eu acho que ela precisa mudar um pouco mais também, ainda. Lila, super obrigado por essa tua participação, num novo formato, eu aqui no Sul e você em São Paulo, né, conectados mais à distância. Obrigado também a você que nos acompanhou, até a próxima semana.